retira. Rafael, retira. Tira, cadê aquela caixinha? Aí eu tenho que buscar cuidado aqui. Já deixei a mesa lá, de hormônio, eu tô pegando a convidada que Derek pediu pra levar a convidada. Eu vou ter que levar a convidada porque ela não consegue passar no tapete vermelho. Quer anunciar, você quer tirar de anunciar, olha. Duas. Três. Já tem lá, mas eu tô levando mais um. Eu tô levando junto com a convidada. Vou na entrada do tapete vermelho. Senhoras e senhores, recebam agora na Expo XP 2018 Juliana Napolitano. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, eu escrevo sobre finanças há muitos anos. Hoje eu sou editora de finanças da revista Exame e eu acompanho a história da XP praticamente desde o começo. Desde que a XP funcionava numa salinha em Porto Alegre e era, enfim, uma editora, uma corretora como tantas outras que existiam no Brasil. E a história da XP, desde que a empresa começou até, enfim, o que ela se tornou hoje, é tema de 2 livros que estão sendo escritos agora. Um desses livros está sendo escrito por mim, é o Fora da Curva 2. Ele reúne as histórias de alguns dos principais investidores do Brasil. E o Guilherme Benchimol, fundador e presidente da XP, vai ser um dos entrevistados. E o outro livro é específico sobre a história da XP. Ele está sendo escrito por uma outra jornalista, a Maria Luísa Filgueiras, que foi da Exame, hoje é do Valor. Mas a gente vai falar um pouco também sobre essa história interessante da XP nesse painel aqui. A ideia é mostrar como a empresa surgiu, o que ela fez para crescer, os planos para o futuro e também alguns pontos polêmicos, né? Por exemplo, a venda de quase metade do capital para o Banco Itaú. Então, para falar sobre tudo isso, eu queria chamar ao palco o Guilherme Benchimol, fundador e presidente da XP, e também o Gabriel Leal, que é sócio e diretor comercial da XP. Por favor, Gabriel, Guilherme.
Bom, acho que a gente podia começar essa conversa pelo início, né? Então, como é que surgiu a ideia de criar a XP? E queria saber assim, se vocês tinham alguma ideia de até onde a empresa podia chegar quando vocês estavam naquela salinha lá de Porto Alegre. Legal, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu estou com uma leve sinusite, então eu não estou nervoso não, tá? Então eu estou tossindo porque eu estou com sinusite mesmo. Mas dá um nervosismo, né? Não, dá um pouquinho de nervoso, só um pouquinho. Mas eu talvez quisesse começar explicando sobre a nossa feira de hoje, né? Que é um pouco do meio da história. A gente, até 2007, a gente era um agente autônomo de investimentos. Em 2007, a gente comprou uma corretora de valores. Em 2008, teve a crise americana. E a gente, que era uma corretora de renda variável, que vendia basicamente ações, a gente viu uma crise sem precedente no mundo. E a gente foi obrigado a tentar entender no mundo o que tinha dado certo do ponto de vista de corretora. Porque você ter uma corretora de ações que só vende ações na crise é o pior negócio do mundo. E aí, em 2009, a gente foi visitar a Schwab, que é o nosso benchmark americano, que é a maior corretora do mundo. E a gente viu uma feira dele similar a essa aqui. A gente viu aquilo e falou, caramba, isso aqui é muito bacana. A gente tem que fazer uma versão dessa no Brasil. E a gente fez em 2011, a versão 1.0 da Expert. Foi no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. Tinham 300 convidados, 100 eram funcionários nossos. Tinham 10 expositores e foi uma tarde. Então, a gente está na nossa 8ª edição e para a gente é um orgulho enorme chegar num evento como esse que até onde a gente entendeu, a gente fez nesse fim de semana o maior evento de investimentos do mundo, que para a gente é um orgulho enorme. A gente, ano passado, a nossa feira desse ano é maior do que a feira que a Schwab fez ano passado. Então, cuidado com os seus sonhos, né? Uma hora você chega lá. Né? Bom, então... É legal porque o que você falou é o meio da história mesmo, né? Mas lá no começo, enfim. Tá bom, eu vou... O que você imaginava? Ó, no começo, o que eu imaginava... A nossa história é uma história quase impossível. Porque o mercado financeiro é um mercado onde é difícil você começar de baixo, sem nada. E eu comecei a empresa em 2001 porque eu trabalhava em uma corretora carioca que não existe mais. E, por sorte da vida, a minha área acabou sendo cortada e eu fui demitido. Eu tinha 24 anos de idade na época. E não é bom ser demitido, obviamente. Eu queria fugir do Rio de Janeiro. E eu acabei convencendo um pouco antes uma corretora gaúcha a comprar um sistema dessa corretora que eu trabalhava. E aí, quando eu fui demitido, essa corretora gaúcha me convidou a morar em Porto Alegre. Eu estava solteiro, falei, olha, vou morar em Porto Alegre. E cheguei nessa corretora, fiquei alguns meses e senti que se eu continuasse nela, eu ia ser mandado embora novamente, porque era uma corretora um pouco mais antiga e eu não ia combinar com ela. E eu acabei conhecendo um trainee, que era jovem que eu tinha 24, essa pessoa tinha 25 anos de idade. Eu falei com ele, Marcelo, eu não quero continuar mais aqui, eu não quero ser mais funcionário, eu quero empreender. Eu até aceito quebrar um dia, mas eu não quero ser mandado embora novamente. E assim começou a XP. A gente alugou uma salinha de 25 metros quadrados, a gente comprou por computadores usados em uma lan house em frente à minha casa, e a gente montou um plano de negócio no Excel, que obviamente esse plano nunca foi entregue. Acho que está mostrando a foto aí. Está mostrando a foto em cima? Essa foto é foto evoluída até, é de 2002. Depois na empresa já estava dando certo. Já estava dando certo. Já estava dando certo. E a gente começou, eu sou carioca, né? Não conhecia ninguém em Porto Alegre, meu sócio era gaúcho, era super bem conectado, mas ninguém com 24 anos de idade ou 25 anos de idade consegue inspirar ninguém a confiar em você e a investir com você. E a gente começou a ter a ideia de ensinar. Era o que nos restava, né? Então, a gente começou a fazer palestra, a gente começou a perceber que a melhor maneira de conseguir convencer alguém a confiar na gente era expor conhecimento. E essa palestra, ela começou a crescer, mas o nosso dinheiro começou a acabar. E até que eu vendi meu carro, eu fiquei duro mesmo, isso entre 2002 e 2003, ali mais ou menos. E só que um belo dia a gente teve a ideia de transformar essa palestra, que era gratuita, num curso chamado Curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores.
E a sorte nossa é que naquela semana a bolsa tinha subido talvez 5%, 10%, e a gente conseguiu vender 30 cursos a R$300. Falei assim, meu Deus, eu estou rico agora, R$9.000 é um sonho. E as pessoas que assistiram o curso com a gente, todas elas abriram conta. A gente falou, caramba, o caminho é por aí. Vamos começar a investir cada vez mais em educação, ensinar as pessoas e através desse processo a gente começa a trazer clientes. Então, assim, a história começou e é sempre legal comentar, bem no comecinho, ali em 2002, nós éramos 4 pessoas na empresa, né? Era eu, meu sócio, e a gente tinha 2 estagiários. E o estagiário se formou e a gente não podia efetivar ele porque a gente estava sem dinheiro, né? Estava duro mesmo. E ele acabou saindo da empresa, porque, como todo estagiário, né, queria ser efetivado. E a gente tinha uma estagiária que ia se formar 6 meses depois. Se ela saísse da empresa, acabava a empresa. E eu sentei com o meu sócio, eu falei, Marcelo, a gente vai ter que convencer essa menina a ficar com a gente aqui. A gente vai ter que oferecer sociedade. Ele falou, Guilherme, oferecer sociedade, isso aqui não vale nada. Nos meses bons era mais 3, 4 mil reais, nos meses ruins era menos 5, e não tinha nem como enganar ela, porque ela estava ali do lado, né? Eram 3 pessoas. E aí eu falei com ela, Marcelo, aliás com ele, eu falei, Marcelo, vou sentar com a Ana, vamos colocá-la como sócia nossa com 10%, 10% de nada é nada mesmo, então deixa comigo. Aí eu sentei com ela e falei, Ana, olha só, a gente não vai te efetivar. O mundo é dos empreendedores, você tem que acreditar no sonho com a gente. E foi ali que a gente aprendeu realmente a sonhar grande e acreditar que poderia alçar voos mais altos. Eu falei com ela o seguinte, Ana, a gente não vai te efetivar, você vai ser nossa sócia com 10% e a gente vai montar a maior corretora do Brasil. Ela falou, não, eu topo entrar como sócia de vocês. E ela aceitou, e 7 anos depois a gente foi jantar com ela, porque a gente tinha virado a maior corretora do Brasil. E a gente fez isso sem ajuda de ninguém. A gente começou a história da empresa, eu tinha 10 mil reais no bolso, meu sócio tinha 5, e a gente só foi ter um fundo investidor entre 2010 e 2011, foi o fundo inglês ACT que entrou como nosso acionista, e tudo que a gente investiu durante esses 10 anos era o que sobrava no mês anterior. Se sobrava no mês anterior, a gente investia um pouco mais, se não sobrava, a gente investia um pouco menos. E assim foi a nossa vida por 10 anos, até que depois foram entrando outros fundos de investimentos, até recentemente entrar o Itaú. Agora, nessa época, a XP era uma corretora de ações, né? Quer dizer, vocês tinham a história dos cursos, que era um pouco diferente, mas era isso, né? E vocês aproveitaram o boom da Bolsa, a partir de 2003 e tal, e cresceram. Quando que veio a ideia de transformar a XP nessa plataforma? Por que ela surgiu? Até acho que era bacana, né? Porque até antes da gente pensar em montar a plataforma e começar a oferecer outros produtos, a nossa vida foi fazer curso todo dia, toda semana, todo final de semana. E no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. A minha vida, eu comecei na empresa visitando faculdade, visitando empresa júnior e divulgando panfletando os cursos que a gente oferecia do mercado de ações. E o grande desafio daquela época era encher as salas de aula. Eu lembro que o Guilherme falava, Gabriel, a gente tem que todo dia tem que ter sala cheia. Vamos embora, esse é o nosso papel aqui, vamos encher as salas, e acaba que você vai aprendendo que empreender é um pouco fazer o que os outros não fariam, né? Empreender é você colocar a mão na massa realmente e fazer aquilo que os outros não querem fazer. E no fundo a gente baixou a cabeça, ficou anos e anos tendo curso de segunda a sexta, sábado e domingo. O grande desafio nosso era levar essa mensagem de educação. Tanto é que a gente fala que em determinados momentos a gente pensava que ia virar muito mais uma faculdade do que uma corretora de valores, né? Mas a gente fez essa virada de chave quando teve a crise. Então, quando teve a crise em 2008, a gente era uma empresa, era uma corretora de valores, basicamente focada em renda variável, a gente vendia ações. E, de novo, teve a crise, a gente viu a feira da Schwab, se encantou com aquilo e falou, olha, realmente, essa tese de transformar uma corretora de valores num shopping de produtos financeiros, e diferentemente do banco convencional, porque o banco, normalmente, ele vende a placa dele, ele não é focado no cliente da forma como a gente viu que a Schwab era lá atrás. Falou, poxa, a gente pode montar aqui no Brasil uma corretora que funcione como um shopping de produtos financeiros, que venda tudo que o mercado financeiro tem,
E dessa forma, a gente vai conseguir, linkando educação no processo, ajudar as pessoas a comprarem aquilo que elas precisam e, com isso, terem mais sucesso financeiro. Então, assim, a gente foi transformando a empresa naquilo que a gente foi virando hoje em dia. Então, foi uma necessidade que a crise gerou e aos pouquinhos a gente foi transformando o nosso time, que era um time de pessoas que falavam sobre ações, nossos cursos que falavam também sobre ações, em cursos que falavam sobre investimentos como um todo, né? E você falou um pouco disso, enfim, e é senso comum no mercado. É muito difícil montar uma instituição financeira sendo pequeno, ainda mais num país como o Brasil, você precisa de escala e tal. E vocês resolveram isso com os agentes autônomos, que era um modelo, enfim, que ninguém tinha e por muito tempo ninguém acreditava, né? Ninguém fez. Então vocês surfaram sozinhos essa onda, credenciaram vários agentes autônomos e cresceram assim. Mas eu queria saber como é que é o desafio de administrar hoje é um exército, né, de agentes autônomos que não são funcionários da XP. Como é que você mantém o padrão de qualidade e um bom serviço para os clientes? Como é que dá para fazer isso? Posso interromper um ponto antes? Claro. Só um ponto antes, eu acabei não contando uma parte importante da história, né? Quando eu fui morar em Porto Alegre, em 2001, eu acho que a minha mãe está presente aqui no auditório, eu não sei exatamente onde é que ela está, mas ela está por aqui, a minha mãe está aqui do lado. A gente, quando fui morar em Porto Alegre, eu fui mandado embora numa quinta-feira. Segunda-feira eu fui para Porto Alegre de carro, e era o que dava na época. Botei minhas malas no carro e minha mãe me acompanhou de carro até Porto Alegre. Foram 28 horas de viagem. Então, obrigado, mãe. Só para homenagem para ela. E também ontem queriam saber quem era. Ontem queriam saber quem era a tal da estagiária, quem era a Ana. A Ana está aqui, é minha esposa. A gente casou depois que ela virou sócia. Então, ela está aqui, está grávida também de mais uma menina. Então, são as duas mulheres da minha vida mais velhas, né? Porque eu tenho outras duas filhas que também... Durante muito tempo foi a presidente da empresa, né? Então, ela que manda. Desculpa, eu acabei interrompendo o protocolo aqui. Não, sobre os agentes autônomos, toda essa equipe que a gente formou, acho que a gente teve uma grande... Na verdade, foi uma grande oportunidade, porque como a gente tinha começado como agente autônomo de investimento, a gente fala que a gente sabia muito onde o calo aperta, né? Onde realmente esse profissional precisa de suporte, onde que ele precisa de ajuda para fazer o negócio dele se desenvolver. Então, até 2007, a gente era agente autônomo, a gente estava lá divulgando curso, fazendo palestra, captando cliente, quer dizer, abrindo conta e vendendo serviço. E quando a gente virou corretora, a oportunidade foi, olha, deixa eu construir uma corretora não mais focada simplesmente no cliente final, mas e sim no intermediário. Porque a gente até então era o intermediário da corretora, a corretora que a gente representava, ela não oferecia todos os serviços, não oferecia o suporte que a gente gostaria e que a gente precisava para continuar crescendo. Então a gente falou, olha, vamos construir uma corretora voltada para esse profissional, para esse empreendedor. Vamos desenvolver uma nova profissão no Brasil, vamos desenvolver uma série de empresários, de empreendedores aqui que vão nos ajudar a propagar a nossa mensagem de educação, a nossa mensagem de aprender a investir, e com isso a gente vai fazendo esse negócio se desenvolver. Então foi muito mais a gente foi por onde a gente dominava. E a empresa, o DNA dela sempre foi um DNA voltado para o nosso parceiro, para o nosso empresário que está lá na ponta, de norte a sul. Hoje são 4.000 profissionais. Até pouco tempo atrás a gente tinha 500, 800 pessoas e a gente sempre acreditou que essa seria a profissão do futuro. A gente foi algumas vezes já para a feira da Schwab, como o Guilherme comentou, rodamos já Estados Unidos, outros lugares do mundo, e é muito comum lá fora a figura do Financial Advisor, né, que é o profissional independente, que é a referência. No Brasil, a referência de investimentos acaba sendo muito o banco, o gerente do banco, e a gente viu que lá fora era completamente diferente. A referência era em cima de uma pessoa independente, focada no cliente, distribuindo todo o mercado, e a gente foi ganhando cada vez mais confiança no modelo, a gente foi achando que o caminho era esse mesmo, e hoje são 4.000 profissionais. A gente fala que não é mais uma profissão do futuro, ela é uma profissão do presente. São 4.000 pessoas que nos representam de norte a sul. A gente tem toda uma equipe interna da empresa. Hoje, 70% da empresa ela funciona para dar suporte a todos esses profissionais, com melhores práticas, treinamento, métricas de atendimento, excelência no atendimento. Então, existe hoje toda uma engenharia que funciona para que esse empresário possa empreender, ter sucesso, atender cada vez melhor o cliente e, com isso, levar essa mensagem nossa que é ajudar o brasileiro a investir melhor. Então, essa
Tem uma força muito grande, que é a figura do gerente bancário, que no imaginário das pessoas é a referência de investimentos no Brasil. Tem uma estrutura CLT vertical, né, onde aquela pessoa ela tem um trabalho. Ela não tem, assim, certamente tem muitos gerentes de banco que são extremamente competentes, a maior parte deles, inclusive. Mas ele não está comprado num projeto de vida. Eu brinco internamente falando que eu não conheço gerente de banco feliz. Então, o gerente de banco ele tem um trabalho, ele tem dificuldade em ter ativos de qualidade, ele tem metas, às vezes, que não são metas alinhadas ao interesse do cliente. E quando a gente foi agente autônomo, então a gente sabe que quando a pessoa decide se transformar em empreendedora, aquilo não é um trabalho, é uma missão de vida, porque você vai querer ajudar as pessoas que estão próximas de você, você vai querer ajudá-las a ter sucesso, e esse alinhamento torna tudo muito mais poderoso. E foi esse ecossistema de empreendedores que a gente foi aprendendo a criar ao longo do tempo. Então a gente tem uma parte da empresa hoje relevante, a mais relevante de todas. São agentes autônomos, são 650 empresas, somam aproximadamente 4 mil pessoas, e a gente tem as nossas marcas de autoatendimento, que é quando o cliente acessa o nosso site e, por conta própria, ele se autoatende. Então, é assim que a gente funciona hoje. Bom, quando a XP foi crescendo, vocês captaram muitos investimentos com fundos de private equity, até que chegou um momento que vocês estavam no ponto de abrir capital. Vocês estavam com tudo pronto, né, para abrir capital, e aí veio o lance polêmico, né, quer dizer, a venda de quase metade do capital para o Banco Itaú. Então, eu queria saber o seguinte, quer dizer, uma empresa que cresceu muito, mostrando para as pessoas que é possível investir melhor fora dos bancos. Enfim, esse é o discurso de vocês. Eu acho que muita gente que é cliente vê isso. Mas como é que funciona essa associação com o banco? Então, por que um banco e como é que ela funciona na prática? Bom, a gente começou do zero, então todo mundo sempre duvidou da gente. E por mais que a gente fosse tendo sucesso, era sempre a empresa dos garotos, que eram sempre a promessa, e por mais que a gente já tivesse tido algumas rodadas de investidores extremamente relevantes, a gente sentia que a gente tinha que fazer um movimento que passasse ainda mais credibilidade para a empresa. E a gente entendia que abrir capital era um sinal bastante claro nessa direção, porque, afinal de contas, você está listado em bolsa, tem N analistas acompanhando, você é cotado, e a gente entendia que esse caminho era o mais apropriado. Mas, confesso que abrir capital, a gente chegou muito perto, não é algo trivial, ainda mais no caso nosso. O cliente que é nosso investidor vai ser nosso acionista, vão ter as crises, a ação vai cair, não por conta da XP, mas porque tiveram as crises, e a gente tinha os nossos medos, mas era o que tínhamos. Logo que a gente startou o processo, eu fui convidado para almoçar no Itaú, junto com alguns diretores. Meu sócio Júlio foi junto comigo, e a gente foi bater um bate-papo, sem muitas pretensões. E a conversa, a gente explicou o nosso plano, explicou que a gente estava avançando na direção do IPO e etc. A conversa foi boa, deu umas 2 semanas depois, o Setúbal entrou em contato comigo e quis marcar um almoço. A gente foi almoçar, eu expliquei dos nossos planos, e a gente conversando, ele falou: Guilherme, você teria interesse em não fazer o IPO e, ao invés de ter o mercado financeiro como sócio, me ter como sócio? Eu não tenho interesse em comprar a empresa, eu acredito na forma como você encara a empresa, como você geriu a empresa até hoje, e eu quero ser teu sócio minoritário. E, a partir dessa conversa, a gente foi avançando até que a gente, no final, montou o deal. Logicamente que a história nossa é uma história que começa do zero, e a gente sempre lutou e continua lutando contra os bancos. A gente acredita que as pessoas investem melhor fora deles. E a gente sabe que ter um banco como sócio, teoricamente, deixa a nossa história um pouco menos heróica, né? Pô, afinal de contas, vocês estão ali lutando contra os bancos, e agora tem o Banco Itaú como sócio. Mas eu acredito que empresário não pode ser herói. É importante que ele tenha os pés no chão. E a gente teve os pés no chão ao entender que a companhia continua sendo nossa. Então, é um sócio minoritário, um sócio investidor que nos traz credibilidade e que não tem qualquer interferência na empresa. A gente sabe que tem um desafio inicial, que é explicar essa história, as pessoas acreditarem nela, mas essa história é a história verdadeira, mas entre abrir capital e ficar exposto no mercado, ter que expor estratégia e etc, ou ter o Banco Itaú, que a gente não tem a menor dúvida sobre a credibilidade, sobre a competência deles, a gente optou
ter um caminho mais seguro. No final, a gente teve uma novela bastante longa com o Banco Central e o CAD, foram entre negociação com o Itaú e aprovação do Banco Central e o CAD, foram 1 ano e 9 meses, e a gente teve a nossa aprovação algumas semanas atrás, onde a participação do Itaú ficou limitada a 49%, e eles são conselheiros nossos, a gente tem 7 conselheiros, eles têm 2 de 7, e a empresa é integralmente nossa, e mais do que nunca a gente está super comprado com o longo prazo da empresa e com a sensação clara de que o projeto, por mais que tenha chegado até aqui, está só no começo. Eu acho que esse só no começo que é legal, como eu coloquei aqui hoje de manhã, a empresa hoje tem cerca de 1 milhão de clientes. No Brasil são 60 milhões de investidores que investem nos bancos. Se você somar a poupança tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, a gente está falando de pouco mais de 5 trilhões de reais, sendo que 95% desse dinheiro continua nos bancos. Então, quando você vai lá para fora, em países onde esse movimento de investir fora dos bancos ele já é algo comum, por exemplo, nos Estados Unidos, 90% da poupança do americano está fora dos bancos. Então, é um pouco em cima disso que a gente viu lá fora, de tudo que aconteceu, que a gente acredita que o mercado brasileiro ele vai se transformar. Não que talvez, pode ser que aqui não chegue a ser 90% fora dos bancos, mas certamente o formato que é hoje não é um formato que faz sentido. Principalmente quando você olha a diversidade de produto que um banco oferece, o serviço que ele oferece, ele não é uma instituição focada no investimento. Ele é uma instituição generalista, que está oferecendo ali uma série de serviços, cartão de crédito, conta corrente, pagamento e também o investimento. Então, acho que aqui essa acho que a principal diferencial é a nossa proposta de realmente ser focado no investimento e mesmo tendo, como o Guilherme falou, tendo um banco como sócio, esse nosso DNA ele nunca vai ser alterado, que é realmente ter o foco no investimento e conseguir oferecer algo especializado para o cliente. A gente, quando viu a história da Schwab lá atrás, no começo de 80, eles tinham um mote, quer dizer, quando eles lançaram esse conceito de shopping de investimentos americano, o lema deles era Wake Up America. Antes de você investir, compare. Então, e a gente viu aquilo e falou, putz, isso combina bastante com o Brasil. Até porque é o que a gente comentou aqui, a concentração de investimentos nos bancos hoje é brutal. 95% da poupança do Brasil está nos bancos. No mundo inteiro, isso é o contrário. Então, a gente não tem dúvida que essa transformação vai acontecer. A gente está puxando essa transformação, mas essa indústria ela vai ser cada vez mais na direção americana do que na condição atual. Banco no mundo inteiro virou um lugar onde se faz banking, mas acabou que no Brasil a gente teve 20, 25 anos de juros muito elevados e os juros elevados acabam gerando investidores um pouco mais cautelosos, um pouco mais inertes, né? Porque com juros médios a 14%, 15% ao ano, você tem renda alta, liquidez abundante e baixo risco. As pessoas naturalmente acabam não buscando alternativas de investimentos onde você aprenda a assumir risco, né? Porque não tem lugar no mundo onde você ganhe dinheiro sem assumir risco. Mas aqui no Brasil, nesses últimos 20 anos, isso aconteceu o contrário. Então, a gente é muito otimista com o Brasil e a gente espera que os juros sigam baixos e, naturalmente, isso vai obrigar todos nós que estamos aqui a entender um pouco mais sobre ações, entender um pouco mais sobre fundos multimercados e nessas horas a gente tem mais do que certeza que a diferença entre a gente e o banco é brutalmente maior. Vocês acabaram de soltar um comercial agora com o Luciano Huck, né, que foi durante muito tempo, enfim, estrela dos comerciais do Itaú. E agora ele veio para a XP. Então eu queria saber por que vocês resolveram contratá-lo, por que ele resolveu vir para cá. E eu sei que ele está aqui, enfim, então eu queria aproveitar essa deixa para mostrar ele para responder, então. Responder essa pergunta. Vem para cá, Luciano. Posso começar falando ou não? Vai. Bom, você que é o mestre do palco aqui, cara. Eu sou... Boa tarde a todos. Muito obrigado aí, muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Obrigado. Mas, eu estou só com uma dúvida antes de começar. Eu estou louco para saber como é que o tradutor traduziu para o Bill Clinton: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas enfim, desculpa Gui, vai.
Por que a XP, então, Luciano? Por que você, enfim, Posso começar? abandonou? Pode. Posso começar? Bom, agora que eu já estou à vontade aqui, eu vou falar mais. Mas todo mundo acha que teve uma... E como eu disse, a nossa operação do Itaú ela é 100% apartada. E se vocês tiverem a oportunidade depois de ler o parecer do CAD do Banco Central, isso deixou ainda mais evidente. Então, não teve nenhuma casadinha nossa com o Luciano, o Luciano está lá, vem para cá, não. O Luciano ele tinha um contrato com o Itaú de longo prazo, esse contrato vencia em abril, se não me engano, né? A gente vinha conversando já há bastante tempo, e eu sempre admirei muito a história dele. E o contrato dele venceu, e eu falei, pô, Lu, para a gente seria um sonho ter você com a gente, cara. A gente quer ter... A gente até então tinha feito ações com o Murilo Benício, que para a gente foi uma pessoa super especial, ajudou a gente a ter visibilidade desde 2016, que a gente está presente na internet, na TV fechada. E quando a gente começou a sonhar em ter algo na TV aberta, a gente falou, a gente tem que buscar talvez alguém que tenha mais expressão, e que combine mais com a gente, e se eu pudesse definir o Luciano, eu definiria como um cara do bem, um cara que quer ajudar as pessoas, e isso foi muito a nossa história. A gente chegou até aqui porque a gente genuinamente quis ajudar os clientes a investirem melhor, quis ajudar os parceiros nossos a darem certo. E essa energia que a gente tem na empresa, a gente vê nele. E quando a gente começou a conversar, a gente esteve junto algumas vezes, assim, cara, você é o cara pra gente. Bom, eu queria primeiro agradecer a confiança, Guilherme. Eu acho que tem uma frase que eu gosto, que eu ouço vocês falarem, que acho que o nosso limite nunca está onde a gente imagina que ele esteja. E eu acho que vocês são a prova disso. Eu não estou aqui simplesmente para fazer uma campanha de uma casa de investimento disruptiva. Eu estou aqui porque de fato acredito na história de vocês. E não só na história de vocês, mas eu acho que o que a gente tem conversado muito, acho que essa relação a gente construiu na conversa. Foi eu e você conversando mesmo, e depois Fernando e Júlio muito. Eu acho que o mundo está em franca transformação, mesmo. Eu acho que a gente tem que participar dessa transformação de maneira efetiva. Eu acho que vocês estão fazendo isso com como se investe, e não quero parecer aqui que eu esteja fazendo propaganda da XP, muito pelo contrário. Faço isso na televisão, no comercial de 60 segundos e outras coisas. O que eu estou falando aqui é do fundo do meu coração, que eu acho que vocês estão, como você acabou de falar, mostrando como vai ser a relação com o investimento daqui para frente. Mas eu queria um pouco mais fundo. Eu acho que não é só isso. Eu acho que em todas as nossas conversas, e que eu tive com você não foram poucas ao longo desse ano, eu acho que tem uma preocupação de vocês de fato tentar fazer esse país melhor, e que me seduziu desde o começo. Eu acho que eu venho falando isso com alguma frequência, que eu de fato não caio mais na caixinha que eu estava 2 anos atrás. Eu acho que a minha cabeça foi embora. A hora que você começa a tentar pensar o país de uma forma efetiva, e o Clinton falou aqui, eu gostei muito do que ele falou. Eu tenho falado assim, eu não estou afim de... acabei de fazer 47 anos, eu não quero chegar aos 70 e olhar para o lado e ver que a gente, estou falando da gente aqui, de muita gente que está aqui presente hoje, que a gente teve a chance de tentar fazer o Brasil um país mais legal, e a gente só enriqueceu pessoalmente, deixar a nossa vida muito boa à nossa volta, e o país continuar nesse abismo social que a gente vive. Então, a sua conversa comigo sempre foi muito sedutora, no sentido, não teve um assunto que eu coloquei para você, de alguma coisa que eu estivesse fazendo para tentar melhorar o mundo à nossa volta, seja da renovação política, seja de doação para terceiro setor, tudo que eu falei com você teve fit. Então eu falei, pô, eu quero estar aqui. Se esses moleques estão sendo disruptivos na maneira da relação com o investimento, estão pensando na floresta toda e não só na árvore, na pessoa física, não tem porquê eu não estar aqui. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família agora. Espero que a gente construa um caminho longo. Espero que você, com a empresa que vocês estão fazendo, vocês façam a relação com o cliente ser cada vez mais justa, cada vez mais transparente, que as pessoas possam... Foi engraçado quando a gente foi gravar o comercial, e o comercial, cadê a Cíntia, Fernando, a gente discutiu muito que comercial que era esse, que eu não queria chegar e falar, invista na XP, que é melhor. Não, falei, vamos falar a verdade, cara. A verdade ninguém pode não concordar, mas a verdade sempre impera.
Então, eu falei, abre câmera aí e vamos falar da XP, tudo que eu aprendi nesse ano e tudo que eu acho. E foi muito legal, acho que o comercial é verdadeiro, eu acho aquilo mesmo, eu acho que o mundo mudou, eu acho que o jeito que você se relaciona com as pessoas, com a tecnologia, está transformando, vai transformar muito mais com o que vem pela frente, de machine learning, de inteligência artificial, de uma série de coisas. Então, o mundo está em transformação. Então, o comercial é verdadeiro. Por causa disso, tenho muito orgulho de ter feito ele, e espero que cada vez mais vocês consigam construir essa relação disruptiva. Eu ia contar, no dia do comercial, o Kamura, né, que foi pentear meu cabelo maravilhoso, por isso que eu tão bom no comercial, falou, mas isso aí serve para quê, essa XP aí? Eu falei, Celso, você investiu o seu dinheiro. Mas como assim? Eu falei, você pega seu dinheiro, bota lá, alguém vai te ajudar, vai cuidar de você. Não, mas eu tenho uma herança que eu ganhei há 7 anos atrás, que está num banco XYZ. Na poupança, provavelmente. Estava na poupança. Estava na poupança. Falei, Celso, alguém te liga amanhã e explica o quanto você perdeu nesses últimos 7 anos e quanto você poderia ter ganho. Então, é que as pessoas não sabem. Então, trazer esse assunto é muito relevante e prazeroso. Mas é verdade, você falou, a XP tem 700 mil clientes, né, mais ou menos hoje, e são 60 milhões de investidores. Então, enfim, tem muita gente ainda que pode investir de um jeito diferente, né? O que dá para fazer nesse sentido? Assim, como trazer, ou pelo menos apresentar essas pessoas para um tipo diferente de investimento? Mas só pegar um gancho aqui no teu ponto antes. Desculpa, Juliana. Eu acredito muito que as pessoas... tem muita gente boa no Brasil, tem um campo extremamente fértil e eu li um estudo recentemente que nos próximos 3 anos, no mundo, vão ter 2 vezes mais empreendedores. E hoje em dia, acho que é fácil ver que tem pessoas, jovens empreendedores, querendo mudar o mundo e acreditando nos seus sonhos. E eu queria muito deixar essa mensagem: acreditem nos seus sonhos. E a gente é a história mais verdadeira do mundo, que dá para você começar do zero e dá para você fazer a sua mexida no país, por fazer a sua contribuição e com isso estimular cada vez mais outras pessoas a fazerem coisas parecidas. Então, eu acho que essa é uma convocação que todos vocês têm que ter, sócios em geral. Vocês estão executando muito bem o que vocês se propuseram a fazer. Só que vocês nasceram, vivem, se Deus quiser, vão passar a sua vida nesse país. Então eu acho que vocês têm que ter a grandeza que vocês já estão tendo, e por isso que me seduz tanto estar aqui, de pensar num todo e não pensar na floresta toda e não só na própria árvore. E vocês vêm fazendo isso. Isso pode ser fazer uma enorme diferença nas próximas décadas do país que a gente vai deixar lá na frente. Não, perfeito. Acho que essa coisa da gente ser empreendedor e da gente poder fazer essa contribuição a mais ao país, eu queria também convocar os empreendedores que pudessem também abraçar outras causas, que pudessem ajudar o país em outras frentes, porque a gente sempre fica reclamando e quando a gente tem que fazer aquele algo a mais, a gente acaba não fazendo. Então, pensar na floresta, essa mensagem é importante. A gente tenta fazer a nossa parte, não só com o nosso negócio, mas ajudando em outras frentes. E empreendedores que pensem assim, e se cada um fizer a sua parte, a gente vai fazer um país cada vez melhor. Deixa eu só acrescentar uma coisa à minha pergunta, antes de você responder, não sei se você vai responder, espero que sim. Mas, enfim, é uma questão também de educação, né? Então, por que as pessoas investem mal, ou não investem, ou não guardam dinheiro? Porque não sabem como funciona o básico ali de finanças e muito menos o mercado financeiro. Enfim, é um problema amplo do país, né? Imagino que passe por isso. Eu não sei se vocês têm alguma ideia ou o que vocês poderiam fazer nesse sentido, de melhorar a educação financeira das pessoas, para virar cliente da XP ou não. Na verdade, eu acho que tem um caminho enorme de melhorar a educação como uma forma como um todo, né? E a forma como as pessoas lidam com o dinheiro ainda mais, né? Acho que dinheiro sempre foi um tabu nas famílias, um tabu para as pessoas conversarem. E tem um caminho aqui enorme de você melhorar essa relação das pessoas. A gente sabe que não tem jeito, faz parte do dia a dia, e elas terem a consciência, elas saberem a importância de poupar, a importância do longo prazo, terem a consciência da previdência, de juntar o dinheiro. Então isso foi uma bandeira que a gente sempre levantou na nossa história. É que as pessoas se preocupam em juntar o dinheiro, né? Elas se preocupam em trabalhar. Em otimizar a poupança, isso é complicado, é matemática, eu não entendo nada. Tem um negócio que é um dado interessante: as pessoas trabalham 8, 10, 12 horas por dia para ganhar dinheiro. Mas para investir o dinheiro, elas não gastam nem 30 minutos do mês.
Por quê? Porque elas delegam isso, negligenciam e daí você chega no final da vida, você, enfim, acaba ficando dependente de outras pessoas e você não conquista a sua independência. Então, acho que tem uma conscientização enorme. A gente falando de educação, tem em todas as áreas, na área financeira, sem dúvida nenhuma. Tem desde o crédito consciente, você tomar um crédito consciente, você saber o que você está tomando de dinheiro emprestado, você investir melhor, pensar no futuro. Então, a gente vem apoiando um projeto educacional super bacana, né, com o Instituto da Criança, que falou hoje mais cedo aqui com o Pedro Werneck. A gente vem tentando fazer a nossa parte, mas, sem dúvida nenhuma, tem numa das feiras que a gente foi também lá fora, a gente até tentou trazer ele para amanhã, infelizmente ele não vai poder vir, mas é uma pessoa que também trabalha causas sociais por aí e acho que se cada um ajudar pelo menos um, você consegue transformar muita coisa. Então, você consegue transformar o mundo. Se você ajuda uma pessoa, se todo mundo ajudar uma pessoa, você consegue transformar muita coisa. Então, acho que passa muito pela educação também. Luciano, você falou que aprendeu algumas coisas sobre investimento depois que começaram essas conversas com a XP. O que você aprendeu? O que você pode falar de como que você lida com as suas finanças, o seu dinheiro? Cara, não acho que esse... Não especificamente, mas no geral eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar tá? de investimentos aqui. Eu acho que você tem o Gabriel e o Guilherme ao seu lado. E se eu precisar de conselhos de investimento, acho que eu vou falar com eles. Eu acho que... Então é procurar o especialista. Esse é o que é a melhor que você solução, aprendeu. que é o que eu estou falando na televisão. Você quer falar de investimento, fala com a XP, eu vou fazer a mesma coisa. Tá. Vamos falar um pouco de política, é a melhor decisão. então. Luciano, você chegou a cogitar, enfim, todo mundo sabe, ser candidato à presidência da República. Rapaz, você está de um lado para o outro com uma velocidade, vai. Eu estou aqui para isso. Enfim, você desistiu, mas eu sei que você tem uma participação ativa na política, isso combina, enfim, com tudo que você falou aqui um pouco antes. Então eu vou botar... Desculpa me meter na sua pergunta de novo, mas eu vou tentar, então, formatar. Eu nunca falei que ia ser candidato, para deixar isso claro. Não, mas então, você falou que foi uma decisão difícil não ser candidato. Eu nunca desisti porque eu nunca tinha sido. Mas o que eu posso dizer que eu, e como eu falei que eu não caio mais na caixinha que eu estava, a gente está aqui discutindo quem tem dinheiro para investir na XP. Eu acho que a tua pergunta que você falou e que me toca é que a gente tem que pensar em quem não tem nem dinheiro. Então, ouvindo aqui, eu acho que foi muito inspirador o que a gente ouviu o presidente Fernando Henrique e o presidente Bill Clinton conversar aqui. O que eu fiz e o que eu vou seguir fazendo, e acho que respondendo a sua pergunta, é uma convocação geracional. Hoje em dia eu consigo enxergar a minha geração atuante, competente em inúmeras áreas da sociedade, e já vista no sistema financeiro que está muito bem representado aqui no palco. E você vê isso no Superior Tribunal Federal, você vê isso nas empresas, você vê isso nas artes, você vê isso em todos os setores da sociedade, e hoje, quando você olha a política, você não se sente representado, salvo poucas exceções. E o que aconteceu comigo, e o que eu estou vivendo nesses últimos quase 20 anos, e eu acho que passa pelo que você falou, e talvez por isso tenha acontecido isso comigo nesse último ano e meio. Primeiro que eu sou uma pessoa muito conhecida, porque eu estou na televisão há 20 e tantos anos. A televisão que eu acredito é a televisão de empoderar as pessoas, a televisão onde você pode usar o poder da TV aberta no Brasil, ou a influência da TV aberta no Brasil, para que ela tenha uma cauda longa, para que ela seja uma ferramenta de inspiração exponencial. Mas mais do que isso, acho que eu nasci em São Paulo, estudei em boas escolas, fui aluno do Largo São Francisco, a minha vida foi muito boa. E se você não tomar cuidado de você viver nos jardins e ficar só nos jardins, você vai ficar nos mesmos restaurantes com os mesmos amigos a vida inteira e não vai entender o que é o Brasil de verdade. Que muitos políticos que estão em campanha hoje em dia não sabem o que é também. Assim, eu viajo 2, 3 estados por semana. Hoje eu acordei no Rio, passei o dia em Minas Gerais, estou aqui hoje. Eu viajo muito e eu estou vendo o que está acontecendo. E quando você vê, eu não consigo passar perto de um problema, olhar o problema e fingir que eu não faço parte dele. Se você pegar um avião aqui em São Paulo, voar 50 minutos, pousar em São João das Missões, ou melhor, pousar em Montes Claros, que não tem avião no aeroporto, não tem um aeroporto, pousa em Montes Claros, pega um carro, anda mais 50 minutos, passa o Rio São Francisco, você vai estar na divisa com a Bahia. As pessoas passam fome. Eu fui lá conversar e ver, para valer. Não tem o que comer, não tem fogão em casa. Então, eu não consigo me sentir confortável num país como esse, mesmo.
Então, o Guilherme pode pegar os bilhões da XP, os empresários, mas ninguém no Brasil, ninguém na sociedade civil tem o poder transformador que a política tem. Só um Estado bem administrado, só uma política clara, só um sonho grande de país, de fato, pode ser transformador. Então, eu acho que o meu papel nesse momento, e o que a gente fez ao longo desse ano, e o que eu falei desde o começo é: rapaz, se a gente não se aproximar da política, se a gente não ocupar a política com pessoas que a gente admira, a gente vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar patinando no mesmo lugar o tempo todo. Então, o que eu fiz, e a gente está, eu me aproximei dos movimentos cívicos, seja o Renova, seja o Agora, a gente está lançando 133 candidatos a deputado estadual e deputado federal nos 27 estados. Molecada que nunca foi candidata a nada, que nunca tinha chegado perto da política, que se mobilizou e veio. Então, se a gente começar a ocupar, não vou discutir opinião aqui, porque cada um tem a sua, e a urna é soberana. Se o próximo presidente que for eleito respeitar as instituições democráticas, respeitar o Estado de Direito, respeitar o Congresso, respeitar o Senado, vai ter que ser, porque foi eleito pelo voto direto e o voto é a voz do povo. E a gente vai ter que aceitar. Então, como eu não vejo renovação política em nenhum dos candidatos que estão pleiteando a presidência da República, eu acho que a gente tem que começar a ocupar o Congresso para começar de algum jeito, e isso tem gente nova. Então, de novo, para responder a sua pergunta, a minha atuação é como cidadão. Eu de fato acredito que eu posso contribuir com essa renovação, que eu posso tentar ajudar a iluminar um caminho que seja bacana, e que não é um projeto pessoal, é um projeto de uma geração, e isso é o que a gente vem conversando há muito tempo, e é isso que de fato eu quero fazer. Então, desculpa se eu me alonguei, se eu não respondi exatamente o que você perguntou, mas acho que eu precisava deixar de um jeito claro. O combinado era não falar de política, né? Obrigado. Não. Pô. E a gente vai aprender muito com você. A gente vai te ajudar cada vez mais nessa direção. E o combinado era não falar de política aqui, tá? Mas não tem jeito, né? Mas como que você vê a participação dessa nova geração, esse envolvimento em resolver problemas do país, seja na política ou não? Você acha que está crescendo isso? Porque o Brasil é frequentemente criticado por não ter uma geração de fora da política pensando os problemas do país. Isso parece que começa a mudar com esses movimentos que você falou, o Renova, o Agora também. Você acha que isso tem espaço para crescer, precisa crescer? Você é otimista nesse sentido? Cara, vou te falar o que aconteceu. Vamos falar fatos que são melhor que qualquer coisa. Eu acho que a classe política no Brasil é tão mal representada nas últimas décadas que a mídia criou trauma. Então só dá notícia ruim. Quando tem alguém bom, você nem finge que não existe, deixa a pessoa se virar sozinha. Não vou falar bem de ninguém que queira dar perto da política. Quando a gente decidiu fazer o Renova, falou, vamos fazer uma plataforma que a gente possa apoiar a gente que queira participar da vida pública do Brasil, que nunca participou, que não tem grana, tem que trabalhar de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8 da noite, e a sua vocação pública só exercita no final de semana ou à noite. Vamos tentar fazer com que essa pessoa esteja 24/7 dedicada na sua formação. Falamos isso na internet, abrimos uma inscrição, a gente recebeu 4.600 inscrições que levavam 3 horas para ser feita, que não era simples. Então assim, as pessoas estão a fim de participar, é só a gente dar umas cotoveladas para abrir o espaço que vai aparecer. Vou voltar para a XP, Guilherme. Obrigado. E falando da XP, vocês têm uma meta super ambiciosa que é chegar ao 1 trilhão, né? Ela é factível mesmo até 2020? Quer dizer, o que precisa acontecer? O Brasil precisa sair dessa crise que está tão difícil de passar para chegar a esse 1 trilhão? Ou, enfim, vocês acham, pelo menos na visão de vocês, que é um caminho sem volta? A gente tem uma história de sonhos grandes, né? Sempre, desde lá de trás, em 2002, quando a gente convenceu a Ana a entrar como sócia da empresa, a gente lançou o sonho grande, que era virar a maior corretora do Brasil, e ter um desafio por trás sempre dá aquele frio na barriga e faz a gente se engajar mais. E todos os anos foram histórias muito parecidas. E a gente aprendeu a brincar de sonho grande, construir as pontes e executar no dia a dia com muito afinco, né? E a gente recentemente, depois que a gente fechou o deal com o Itaú, a gente lançou mais um sonho grande, que é atingir 1 trilhão de ativos até o final de 2020. A gente tem mais ou menos 180 bilhões, é um crescimento considerável, mas a indústria de investimentos daqui a 2 anos e meio vão ser aproximadamente 7 trilhões, então a gente tem 1 trilhão de 7, obviamente que não é nada trivial,
mas vão continuar existindo 6 trilhões investindo mal no Brasil. Então, a gente acha que a gente tem um plano, a gente está bastante confiante com o plano, e se não for naquele time exato, vai ser muito próximo. A gente está muito crente que dá para chegar lá. E a gente trouxe um reforço de peso agora. A gente trouxe um reforço de peso agora. Se não conseguir com o Luciano, não consegue mais ninguém. Se com o Luciano não chegar no trilhão... Conte comigo. No deal original ali com o Itaú, tinha uma parte que previa uma possibilidade de venda de controle da XP daqui a alguns anos. Isso ainda faz parte dos planos? Quer dizer, a XP pode passar para as mãos de outros controladores? Não. O que a gente tem agora não tem nada negociado entre as partes, né? A gente tinha um deal anterior que o Itaú poderia comprar o controle da empresa em 2033. Ele tinha essa opção de comprar o controle, e depois de cair de Banco Central, essa opção acabou morrendo e ela não existe mais. O que tá combinado hoje é que não tem combinado. Daqui a gente não pode comprar mais ninguém por 8 anos, e o Itaú não pode tentar comprar a XP por 8 anos. Então, a gente não tem nenhum interesse em vender a empresa, novamente é importante deixar isso claro, mas não tem... logicamente, se o Itaú tiver interesse em comprar a XP, ele pode tentar, obviamente, a gente tem que aceitar, mas não tem nenhum combinado entre as partes. Acho que, para finalizar aqui, acho que é um tema que vocês três falam bem e gostam de falar sobre isso, que é sobre empreendedorismo. Então, eu queria saber que conselhos, enfim, do que fazer e do que não fazer vocês dariam para os empreendedores aqui no Brasil, que acho que a gente nunca teve tantos, mas a maioria enfrenta as mais diversas dificuldades. O que vocês diriam para os empreendedores aqui? Começa você. Começa eu. Olha, eu acho que tudo começa com um sonho grande. Aquela vontade genuína de você querer fazer algo que você acredita, que te dá frio na barriga. Esse é o passo 1. Porque depois do passo 1, e se esse sonho for de verdade, for de coração, você vai começar a se obrigar a fazer um plano que torne aquilo possível, né? Então, começa simples. Sonhar é fácil, sonhar não tem desafio. O desafio é você tornar esse sonho algo que possa ser realmente crível e possa ser factível no tempo. Aí já começa a ficar mais difícil. O difícil mesmo é a execução do dia a dia, né? Porque a vida te dá muita paulada, você cai, levanta, e são poucos que no final conseguem se manter de pé e mantendo o norte ali do sonho e acreditando que uma hora você vai chegar. E eu não tenho a menor dúvida que quem acreditar no seu próprio sonho e lutar com todas as forças do mundo, mais cedo ou mais tarde, chega lá. Eu queria adicionar essa questão do sonho grande, que pelo menos é um negócio que nos move muito, você conseguir entender aquilo que te move, né? Aquilo que realmente te faz acordar todo dia feliz, ir para onde você trabalha e dar o melhor de si e querer, de fato, conquistar alguma coisa. E a gente está aqui, desde que a empresa começou, há 17 anos, que a gente vem com essa vontade realmente genuína de transformar a forma como o brasileiro investe. É isso que nos move. Acho que, no fundo, todo empreendedor tem que encontrar um pouco aquilo que move ele, aquilo que vai fazer com que ele se supere, aquilo que vai fazer com que ele encontre os caminhos, porque, como o Guilherme falou, a vida, você vai tomando pancada todo dia ali, né? Uma hora não vai dar certo, você tem um monte de desafios. O Brasil é um país que, ao mesmo tempo, tem oportunidade, mas também tem lá seus desafios. Então, se você não tiver aquilo que realmente aquela vontade interna ali, que é aquilo que você quer conquistar, aquele legado que você quer deixar, acho que o trilhão, quando a gente fala do nosso sonho grande de trilhão, é muito mais uma tangibilização de uma transformação que a gente quer fazer. Hoje no Brasil, você pega a indústria de previdência, são 800 bilhões de reais de brasileiros que investem em previdência. Se a gente fizer com que os brasileiros investam 1% melhor, significa que a gente vai entregar de valor 8 bilhões de reais para os investidores brasileiros. Você vai tirar esse dinheiro das instituições e vai dar isso para o investidor. No fundo, você vai distribuir renda, você vai gerar riqueza para o país, porque você vai oferecer um serviço mais verdadeiro e o cliente vai ser beneficiado, a pessoa física. Então, acho que isso move, porque isso vai fazendo com que você vá transformando algo que até então nunca foi questionado.
Você tem o sistema financeiro brasileiro oligopolizado, com 4 ou 5 instituições, e é bacana você aquela briga do Davi contra Golias, né? Aquele negócio que você acorda todo dia e fala assim, não, eu vou lá e vou mostrar que dá para fazer melhor. Então, acho que o sonho grande alinhado com algo que realmente você consiga construir e que transforme, né? A prova disso é que a gente vem transformando o sistema financeiro, o mundo se transforma, acho que dá para transformar o Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, acho que é isso que o empreendedor tem que ter isso, tem que conseguir encontrar aquilo que realmente move ele. Cara, acho que para encerrar, numa sexta-feira à noite, estava pensando enquanto vocês estavam falando aqui, em 2007 é o ano que nasce o Uber, é o ano que nasce a Airbnb, é o ano que nasce o Twitter, é o ano onde o Google compra o YouTube, é o ano... eu vou elencar, mas é o ano... que mais posso lembrar de 2007? Várias coisas, inclusive em 2007 é quando nasce o iPhone, e eu duvido que o Steve Jobs, se fosse fazer uma pesquisa em 2005, 2006, o que as pessoas queriam quando elas estavam viciadas no BlackBerry, que ia aparecer na pesquisa que elas queriam um telefone sem tecla. Então, ele foi lá, pensou e fez. Então, acho que a gente tem que acreditar na nossa intuição, a gente tem que acreditar na resiliência que a gente tem em cada um, que a gente tem que correr atrás e buscar mesmo, não acreditar em pesquisa, inclusive nas eleitorais, se Deus quiser. E acho que é basicamente isso. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo papo e obrigado a todos aí. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado mesmo. Gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Desculpa, hein? E a Expert XP 2018 continua.